Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Estamos chegando. Mais um episódio, mais uma edição, mais um podcast Folha de Sumaré. Hoje, quarta-feira, primeiro, hein? Começou o mês de outubro, outubro rosa, é o mês de conscientização sobre o câncer de mama, né? Tem aquelas campanhas. Ao longo do mês, a gente vai trazer alguns profissionais, especialistas, para falar um pouquinho sobre esse assunto tão importante em relação ao câncer de mama e a atenção que a gente tem que ter para esse mês de outubro. Sam, aliás, falei boa noite, é boa tarde, né? Boa De tarde, quarta é mais quase. cedo, ainda Tá não é quase. noite, é boa tarde. Gente, e hoje, mais uma vez, quarta-feira, já estou dividindo aqui a tela aqui, vocês já estão vendo, dividindo a tela com a psicóloga, psicanalista e escritora doutora Leila Sereguini, a qual a gente vem anunciando aqui os seus livros já há alguns meses, a cada semana falando de um livro, e exatamente essa semana ela vai falar sobre o último livro dos livros que a gente apresenta aqui. Ela vai falar sobre esse aqui, olha, Enigmas do Casarão Histórico. Olha, coincidência ou não, ficou esse livro aqui por último. Não menos importante, mas ficou por último. Já cumprimento, dando boa noite para a doutora e agradecendo mais uma vez a presença mais que ilustre dela aqui, ajudando a gente a conversar, a discutir, a pensar um pouquinho, né, sobre suas escritas os seus livros e textos, também trazendo um pouquinho para a vida da gente. Boa noite, doutora, tudo bem? Como vai a senhora? Boa noite, tudo bom? Feliz de estar aqui novamente para comentar sobre o Enigmas do Casarão Histórico. Um prazer. O prazer, como sempre, é todo nosso. Doutora, Oi. a última live, a última transmissão nossa, foi um aprendizado assim, ou pelo menos ficaram muitas é, perguntas, reflexões, muitos pensamentos, melhor dizendo, né? Muitos Aham. pensamentos em relação ao que a gente conversou na semana passada. Esse livro de agora, e aí já começo com a pergunta: existiu mesmo esse casarão? Que história que tem e que enigma que tem esse casarão? Como que surgiu esse título, esse livro? Bom, também a gente vai ter reflexões com essa história, de outro tipo de reflexão, mas vai rolar. Poxa. A história me ocorreu, acho que em 2008, 2009. Eu queria produzir um conteúdo que levasse a considerar o patrimônio histórico, a importância do patrimônio histórico, a valorização, né? Porque o que é um prédio antigo? Ele é uma parte da nossa história, Uhum, independente se eu vivi ou não naquela época. A sociedade viveu. E nós somos o quê? Nós somos resultado da experiência da sociedade que a gente convive, né? Então, valorizar um prédio histórico é valorizar o passado, os antepassados, o conhecimento. Elas também vão absorver cultura, conhecimentos, características do que nós estamos vivendo hoje. Então, uhum. a ideia era valorizar o patrimônio através da leitura, que eu acho que o livro consegue sensibilizar o leitor para a questão da importância da cultura, do patrimônio histórico, né? É uma maneira de sensibilizar através da história, então, é mais ou menos isso. Eu acho que durante a conversa a gente vai chegar nos detalhes do porquê enigmas. Tá Eu acho que o que bom? mais chama a atenção é exatamente dar um ar de mistério, alguma coisa a ser descoberta aí, né? Esse enigma. Isso, tem sim. Antes de tudo, eu gostaria de ler aqui na introdução do livro uma escrita minha sobre cultura. Certo. Cultura é um bem, na medida em que proporciona às pessoas uma maior capacidade de articular e expressar sentimentos,
amplia a visão de mundo e ajuda na capacidade de captar pela ideia o que se encontra latente nas experiências da vida. Então, sem cultura, não existe humanidade, né? Nós somos também o que está na sensibilidade, né? Enfim, essa história, o Enigmas do Casarão Histórico, se passa na época de 1870. Então, é o tempo do Brasil colonial e escravagista. Escravagista. Uhum. Aí eu coloquei a situação de dois adolescentes, um menino e uma menina, que começam a frequentar um casarão que foi tombado e virou museu, e eles começam a frequentar esse casarão, eles passam meses visitando, para produzir um material para a escola. Era uma lição que eles tinham, um trabalho que eles tinham que entregar para a escola. E em cima da história do casarão. Bom, a coisa do enigma, né? Nessas visitas que eles fazem, eles encontram alguns objetos que ninguém sabia que existia. Então, eles encontram uma partitura de música que estava dentro do piano, que eles xeretando lá, abre e descobre. Eles acham uma folha de um livro escrito em alemão. E eles acham uma barra de ouro. Eles levam para casa e começam a pesquisar o que era aquilo, que música é. É uma música, partitura de música clássica. Uhum. E o livro escrito em alemão. Então, eles procuram os professores, amigos, para desvendar o que significava aquilo, né? A história, eu criei essa história com dois narradores. Tem um narrador oculto e o outro narrador é o próprio casarão. Então, tem alguns capítulos que é o casarão contando a história de quem viveu lá, a história do próprio prédio em si e de quem viveu antigamente lá. Aí, que os jovens descobrem que lá teve fama de ser mal assombrado, tá? Eu separei uma parte aqui. Por quê? Deixa eu falar da experiência pessoal que eu tive entrando num casarão histórico que ele foi usado por uma prefeitura para ser a sede de uma secretaria. Eu fiquei assim passada de ver, descaracterizaram totalmente o casarão. Então, na entrada tinha um lustre lindo, enorme. Só que a sala de entrada ficou apertada, porque puseram aquelas paredes divisórias, móveis que não tinha nada a ver com a época. Então, ficou... E eu pensei, nossa, se esse casarão pudesse falar, ele ia falar que estava sufocado, né? Então, eu me inspirei nisso para colocar aqui. Esse casarão então foi a inspiração para o título. O Enigmas dos objetos que os jovens encontram, e aí eles têm que desvendar o que aquilo significa, e do casarão histórico, porque o casarão é um dos narradores, e ele fala do incômodo que foi antes dele ser restaurado e colocado para visitação. Nossa. Então, para você ter uma ideia, o casarão, na narração dele, ele diz: sufocaram o lustre no meio da sala com divisórias enormes e acabaram com o ambiente arejado. A sala de entrada ficou um horror. Para se ter uma ideia, colocaram divisórias de madeira do chão ao teto para adaptar o espaço como escritório. E com o estreitamento da entrada,
perdi a característica épica. Então, o Casarão faz várias queixas de como ele estava se sentindo, e o que ele fez nessa época que ele era ocupado por uma secretaria da prefeitura. Ele começou a causar. Ele queimava a lâmpada, dava problema na eletricidade, entupia banheiro, dava problema na pia. Também ele emitia sons dos moradores antigos, gente lendo poema em alemão, ele emitia sons de música do piano, enfim, quem trabalhava lá começou a ficar horrorizado. É? Até Mal que assombrado, né? ele venceu porque a secretaria liberou espaço, a prefeitura, quer dizer, e ficou para visitação pública, foi restaurado, né? Tombado, enfim, o Casarão pegou no pé, né? Bom, Então o Casarão, ele era bem assombrado, porque ele conseguiu te mandar o pessoal embora, e não mal assombrado, né? conseguiu. Bem, é isso que eu falei, de criar história, de sensibilizar, gerar interesse do leitor para coisas antigas, né, para o patrimônio. Foi o jeito que eu inventei, né? Bom, aí nós temos um momento em que aparece uma indígena que eu dei o nome de Caiubi, que é da etnia Tupi-Guarani. Uhum. Então, aí toca na questão de o que ocorreu com os indígenas, né? Que a América era totalmente povoada. Perfeito. Tinha 300 etnias indígenas, né? De norte a sul do Brasil, quase 300 línguas diferentes, né? Então, houve um apagamento total e um apagamento literal, porque eles foram mortos, né? Então, eu acho que também a história leva a essa reflexão, né? Eu separei um trecho aqui para ler para vocês, é de quando a Caiubi entra na história. Então, foi um casal português que compra a fazenda e começa a receber colonos para trabalhar, para cultivar café. E é uma fazenda que se tornou uma grande produtora de café. Então, antes de entrar na Caiubi, na Índia, eu preciso falar. Eu pesquisei muito sobre fazenda de café no estado de São Paulo, porque por muito tempo no Brasil era a região mais importante do café, o melhor café que saía daqui era o do estado de São Paulo, né? Que saía do Brasil. E procurando lá ler sobre fazendas, eu encontrei uma tese de mestrado que contava a história de uma fazenda que foi tocada por uma mulher. Depois que ela perdeu o marido, e uma mulher corajosa, sabe? Muito inteligente. Então, eu ambientei essa história e coloquei também essa fazendeira como personagem. Mas o curioso foi isso, sabe? Foi descobrir uma mulher diferente da época dela, né? Que ao invés de ficar só lá cultivando o espaço de, sei lá, ficar lendo, tocando piano, Cuidando da família, né? ela tocou a fazenda, né? E Uhum. teve muito sucesso. Mas vamos lá, depois a gente volta a falar da fazendeira. Então, onde que a Índia aparece? Foi num desmatamento da parte de terra da sua família para plantar café
que Manuel encontrou uma índia chamada Caiubi. Seguindo os modos daquela época, ele a tomou para si e a manteve em cativeiro até ser aceito por ela. Então, essa foi uma coisa também chocante, né? E eu fui procurar saber, e era um procedimento da época, porque estava cheio de índio do Brasil inteiro, né? Não tinha um lugar que estava desocupado. Então, eles começavam a ocupar e, como era interação? Era interação à força. Se não matava, no caso, esse aí teria uma mulher para ele prendia a índia, ela ficava acuada, aí quando ela resolvia ceder e ter uma convivência com ele, então soltava. Eles tiveram um filho, inclusive, e tal, mas ele morreu quando logo que o filho nasceu. Ela entregou o filho na mão de uma família negra, de negros, e voltou para a aldeia. É assim que ela sai da história. Então, mas o filho dela fica. Então, o filho dela já é a miscigenação do índio com o europeu. Depois, esse filho que ela tem, aí já depois entra na história. Esse Aham. filho que ela tem que ela entregou para uma família de negros lá da fazenda. Esse filho vai se casar e ter filho com uma negra. Aí nós chegamos na miscigenação do Nossa. negro, do índio e Uhum. do europeu, que é o que mais acontecia, né, naquela época. Enfim, nesse momento também da história, eu conto que eles começaram a receber na fazenda os europeus. Começou a chegar a primeira leva de europeus para trabalhar no Brasil, né? O que acontecia? Diferente dos escravizados, né? Os europeus recebiam a viagem do navio, era paga pelo governo, eles recebiam uma quantia em dinheiro para começar a vida no Brasil. A fazenda dava garantia de que eles teriam uma renda fixa e uma parte da produção que era vendida. Eles tinham permissão para plantar alimentos para consumo próprio. Meu Deus. 1.000 regalias Mil para regalias. que chegasse de fora, né? No sul do Brasil, os lugares que eram chamados de terra livre, eles recebiam, os colonos que chegavam recebiam permissão para se instalar, né? Aí tem a colônia de alemães, italianos, né? Que é bem famosa lá no sul do Brasil. Bem, vamos em frente. Vamos falar um pouco mais. Doutora, eu estou Pode tentando falar. segurar, mas eu não estou aguentando. Como que é Fale. a questão falar do Brasil, nós estamos falando de Brasil, né? Quando fala de Isso. escravização, fala indígenas, fala europeus. Até interessante, numa fala da senhora, que é muito comum, a gente ouve o tempo todo, né? São europeus, italianos, alemães, né? Ingleses, e aí vai, né? Franceses, Espanhóis, né? espanhóis, mas aí quando você fala dos povos originários aqui, no caso, os índios, né? Ou seja, tem uma denominação ali, indígenas. Quando você vai falar quando eu falo você, costume, é hábito, é prática, é corriqueiro, parece que se tornou correto falar. Quando vai falar dos povos escravizados, a gente só fala negros e negras, né?
Parece que não tem uma Africanos, nação, né? africanos. É, E é esquecido essa palavra africano, né? exato. Até numa convivência aí, num momento social, conversando com amigos, amigas, uma pessoa uma vez falou, ai, o Brasil, né, essa diversidade, tem espanhóis, italianos, o que mais que nós falamos? Alemães, essa mistura é tão boa. Eu falei, mas e os africanos? O Brasil começou com os africanos, né? Mas acaba sumindo da mente, o apagamento é tão Exato, grande, apagamento, né? né? É, se É, resume numa cor, né? Não é numa nação, é numa cor. É um ser humano isso, que e se como resume se não... numa cor. Tem todos É, os europeus, todo mundo aham, sendo nominado, né? E aí tem o isso, negro, mas é o negro, não é, enfim, os vários países, os 54 países do continente africano, né? isso. Então, a importância do africano na construção da sociedade brasileira é fundamental, é a base, né? Nosso jeito de ser, de se expressar, nosso gosto, não só musical e culinário, tem uma coisa do jeito de ser nosso que vem dos africanos. Então, não pode, não dá para ignorar a importância, né? Impossível, é. Vamos lá, desculpa, era só para fazer esse comentário que eu estava ficando incomodado aqui na cadeira aqui. Eu achei ótimo. A gente pode até estender um pouco mais na questão dos africanos, que a diferença que foi quando a suposta libertação, o 13 de maio, né? A suposta libertação aconteceu. Não foi entregue nada para os negros. Nenhum pedaço de terra, nenhum dinheiro, nenhum lugar para se abrigar. Exatamente o contrário do que foi feito com os europeus quando chegaram Eu para dei trabalhar. risada, eu sorri aqui por causa disso, né? Porque é muito, muita gente ainda tem no seu inconsciente ou no consciente, sei lá, que negro é preguiçoso, negro não é inteligente, que negro não tem história, não tem patrimônio, não tem herança. Os negros não deixar, enfim, eles vão morrendo, não vão deixando herança. Por exemplo, a minha geração é meu pai e minha mãe que começa a deixar uma herança para a gente, que é uma casa, né? Um bem que se Aham, adquiriu ao longo da vida, com todo isso. A partir do meu pai e da minha mãe que eles começam a deixar essa herança. Então, e agora dando continuidade, né? Mas, ou isso, seja, não foi por uma questão de que não é inteligente, não tem capacidade, não tem competência, exatamente ao contrário, né? Se o Brasil é o que o exatamente. Brasil é, se deve em Aham. grande parte a responsabilidade e trabalho dos povos africanos que foram escravizados, né? Isso. E não foram recompensados nunca pelo Exato. trabalho, né? Olha só a diferença de tratamento. Você já tinha uma população aqui que é a população negra. Ah, libertação. Tá bom. Libertação para viver como? Aí você dá terra, dinheiro para quem vem de fora e não acolhe quem já estava aqui dentro. Isso é uma coisa tão absurda e isso é a base da nossa história, né? Os quase 400 anos de escravidão e depois, quando chama de libertação, é libertação sem receber nada. E Então, isso não é é a à tentativa. toa. Pode falar. Não, não é à toa, você está falando? Não é à toa que as classes mais pobres são compostas de pessoas negras. Então, tem Perfeito. raiz isso, tem história. De onde vem? Vem de lá de trás. Essa foi Né? uma tentativa Uma, de inju apagamento, né? uma De injustiça colocar, exterminar mesmo. a cultura, tudo que era relativo ao povo africano escravizado, apaga-se tudo, agora vamos começar uma nova nação, clareando essa nação, embranquecendo, né? A tal da branquitude, né? Mas não, ou seja, está na cara, estamos aqui. Não aconteceu Só isso, que né?
Só que não, né? Só que não. 56, quase 60% da população brasileira é negra. É A, claro, a, né? a nação brasileira já chegou a ser de 3/3, dois é dos povos indígenas e os povos africanos, né? Uma parte era de duas partes de povos indígenas e africanos escravizados e uma de povos brancos, europeus, no caso, né? Eu acho que sempre foi a predominância, a maioria foram os negros. Me Sim, parece até óbvio, sim. né? Por mais que tentaram, ai, vão trazer europeu para embranquecer, nunca, não tinha como dar certo uma ideia É. ridícula dessa, né? É, E tá a aí. proposta também era essa, né? Bom, não vai acontecer, não vai, não vamos terminar, não vai acabar o povo negro, mas então vamos colocar ali um branquinho casando com uma negra casando com um branquinho, para ir clareando. E na verdade é isso que aconteceu, né? E vai clareando a nação, né? Não acho que aconteceu esse clareamento. Os afrodescendentes, eles continuam com seus traços. Eu Isso não conheço tem como, né? afrodescendente que tem a pele branca igual a minha, mas ele tem os traços. E Exato. basta ter os traços que a sociedade já pratica o racismo. Sim, sim, Branquinho, branquinho, mas tem o traço, ou no rosto, no nariz, ou no cabelo, pronto. Branco e sofre racismo. exato. Então, nunca existiu esse branqueamento e nunca vai existir, porque a gente carrega os traços dos nossos ancestrais. Com certeza. O que precisa é acabar com o racismo, isso Sim, sim, né? exatamente. Desculpa, mais uma vez. Mas vamos, e eu quero que você interfira toda vez que você quiser, tá bom? Perfeito. Então, mais adiante eu vou falando mais da fazendeira, que ela era muito original, né? Ela era uma pessoa, e isso eu encontrei na tese, realmente uma fazendeira que além da qualidade de café, as ações sociais que Maria Augusta praticava fizeram com que sua fazenda fosse uma das mais bem comentadas da região. Essa mulher trouxe, na sua bagagem intelectual, as noções da sociedade liberal europeia. Ela não era violenta com os lavradores, como a maioria dos fazendeiros daquela época era, e sabia lidar com a ignorância e a pobreza. Então, os fazendeiros tinham muito aquilo de se achar superior, porque os colonos não sabiam das coisas como ele sabia, então tratava como subalterno, com desprezo ou muita agressividade, né? Então, eu fiquei muito feliz de encontrar essa fazendeira. Uhum. E uma das coisas que ela fazia era viajar para Santos, porque naquela época existia a estrada de ferro, que escoava toda a produção de café do estado de São Paulo para Santos. Então, quando ela ia para Santos, ela curtia então a vida urbana, ia para circo, teatro, cafés, livrarias, enfim, a coisa de remeter o leitor à idade antiga, né? Como é que era antes, o que Uhum. tinha, como as pessoas viviam, né? Mais adiante, aí nós vamos entrar na história o Negro Osório. O Negro Osório era um ferreiro da fazenda. Então, naquela época, chamava negro de ganho. Muitos negros tinham alguns trabalhos, né? Ou um era ferreiro, outro sabia fazer marceneiro, várias atividades assim, e eles tinham
um ganho à parte. Esses ganhavam alguma coisa pelo trabalho. E aí, então, tem esse personagem, né? No final de 1695, que foi quando destruíram o quilombo dos Palmares, os traficantes de escravos trouxeram negros mineiros, filhos de Ogum, deus da guerra e dos metais. O que acontece? Os africanos tinham a tecnologia do ferro, a metalurgia. Então, é um conhecimento complexo, porque o ponto de fusão do ferro é 1.500 graus e do cobre é 1.800. Então, para você conseguir a técnica do ponto de fusão e fazer o ferro, você tem que ter um conhecimento. E eles dominavam isso já há milhares de anos atrás. Não foi em 1870 que isso aconteceu, eles já dominavam. Inclusive, toda a ferramenta de metal que usava no Brasil era comprada do Congo, o país da África. Mas depois que eles trouxeram esses escravizados que dominavam a mineração, tudo passou a ser fabricado no Brasil. Então, os negros consertavam as enxadas, os negros faziam as enxadas, né? Porque Doutora, posso pegar carona nesse comentário que a senhora fez? Vamos junto. O Sam comentou aqui no canal. Ele comentou assim, inclusive dá uma boa noite aqui pelo canal, dá uma boa noite para o Sam no canal, a Cláudia também. Aí o Sam comentou assim, ó, os negros inventaram muitas coisas, como a escrita, o papel, só pegando carona nisso que a senhora acabou de falar. Sim, sem dúvida. Até anotei aqui. Conhecimentos em ciência, matemática, filosofia, engenharia, astronomia. Verdade. Enfim, eles trabalharam muito no Brasil, trouxeram muito conhecimento e produziram, construíam engenhos, porque o conhecimento de marcenaria deles foi aproveitado na construção, no trabalho com a madeira, para fazer engenhos, para fazer as caixas de madeira para colocar a cana, enfim, todo o material necessário, né, para o trabalho. Eles conheciam também o cultivo da cana, eles sabiam como produzir açúcar. Todo esse conhecimento foi muito bem aproveitado, né? E eu posso. A gente está numa cidade e numa região em que a gente vê isso diariamente, que quem trouxe o desenvolvimento para as cidades da região, e Sumaré foi uma cidade que foi muito privilegiada com a presença dos irmãos Rebouças, o André Rebouças e o Antônio Rebouças, né? Se nós temos o desenvolvimento na região metropolitana de Campinas, mas aí, quando a gente vai para São Paulo, tem a Avenida Rebouças, quando vai para o Paraná, Rio Claro, todas essas cidades têm ali a engenhosidade, e engenhosidade mesmo, porque ambos eram engenheiros, né? Um dos primeiros Isso. engenheiros do Brasil, e eram os mais famosos da época, André Rebouças e Antônio Rebouças, filhos de mãe preta e pai branco, né? Mas muito ligados a Dom Pedro também, né? Então tem aí, tudo isso que você está, só reforça isso que você está falando, né? Sim, sim. Engenheiros importantíssimos de grandes obras no Brasil. Voltando ao conhecimento trazido da África, que assim, eu tenho me surpreendido em estudar sobre a história da África, e tem historiadores que relatam que no ano de 1200 antes de Cristo, os africanos já chegaram na América, tá? Então nós estamos falando de 3.200 anos atrás. Nossa. Já tinham um contato comercial através da navegação. Agora, eu te pergunto, como é que você vai navegar numa distância tão grande? Você tem que saber ler os astros, você tem que olhar para o céu, porque é assim que eles se orientam.
Você vai pelas estrelas, então você já tinha um estudo, um conhecimento das estrelas para poder fazer as viagens. Isso é inteligência, isso é conhecimento, isso é Sim, matemática, engenharia, astronomia, né? E o outro mais surpreendente ainda que eu vi, que eu li, é deles, dos africanos levarem para a China tigres, ouro, elefantes, né? Então, eles tinham um conhecimento de navegação e, óbvio, produção de barco, de navio, de coisa uhum. grande, né? Nossa. Tudo isso sempre foi apagado. Eu nunca vi numa sala de aula, num livro de história, né? Então, É, eles apagaram. esse Pode talvez falar. seja o enigma da história brasileira, né? Isso, isso. São outros enigmas que Isso, aparecem, assim, né, na história. infelizmente. Enigma nada, é tudo de caso pensado, é de Sim, propósito, é a isso, maneira boa. de fazer com que o negro seja rebaixado, o branco alimentar a fantasia de superioridade do branco, sabe? Foi criado Adorei, nesses adorei alimentar a fantasia. séculos de escravidão, de colocando sempre o negro como serviçal, foi criado uma fantasia, o branco se achando superior, Sim, né? E é uma grande bobagem. Todos nós somos seres humanos, e com independente capacidade de cor. limitada, né? Tudo igual, tudo igual. Eu posso fazer leitura aqui, doutora? Ah, inclusive a senhora que encaminhou, que eu achei fantástico. O povo quemético amava tanto a natureza que criaram várias imagens divinas para representá-las. Os europeus amavam tanto eles mesmos que a única imagem de Deus é um homem branco. Eu achei fantástico, É, fantástico. uma postagem que chegou essa semana, né? Que eu sigo um canal lá, Kemet, acho que é importante falar para quem estiver ouvindo, era o nome que tinha o Egito antes de ser chamado de Egito, milhares e milhares de anos atrás. Os europeus entraram no Egito e mudaram o nome, ignoraram, olha o apagamento, Olha só. apagaram a forma como eles nomeavam o Egito. Ai, era Kemet, Kemet. Aí chamaram de Egito, né? Embranqueceram os faraós. Os faraós eram negros. Quebraram as esfinges, o nariz das esfinges no Egito lá. Isso, Não, para esse povo aqui, descartar. quem construiu isso aqui não foram esses narizes chato, largos, foram narizes pontudos, Isso, fininhos. esse traço de negro, né? É. Não. Então, é muita destruição, muito apagamento, né? Aí você me fez lembrar de outra coisa. Quando eu estudei filosofia, várias vezes, você vai lá na filosofia antiga, dos gregos, né, que é o que orienta o nosso estudo Uhum. aqui no Brasil e na maior parte do mundo, é a orientação tudo do que os gregos escrevem. E aí, Isso. vários filósofos, fulano passou tantos anos estudando no Egito, Platão, outro foi. Eles estavam lá na Grécia, só que passava anos estudando no Egito e voltava com teorias. Na época que eu estudei, eu ficava intrigada. Falei, puxa, e por que a gente não estuda Egito? Eles vão lá, estudam, traz para cá. Mas de onde saiu isso? Mas, enfim, não era contestado, não se falava nisso. Hoje, depois de estudar sobre afrocentricidade, a importância da história antiga da África, a gente vê que muita coisa foi trazido dos pensadores africanos e colocados como ideias dos europeus, enfim, é muita coisa, né, gente? Mas a vamos em propaganda, frente né? aí.
para não perder o rumo da história, o que acontece? Aqui, nesse momento, entra uma situação que a gente acho que é interessante falar do quilombo, né? Então, depois que destroem o quilombo de Palmares, chegam os conhecedores africanos que conheciam a mineração, aliás, a metalurgia, e também mineração. Não vou nem comentar sobre a capacidade deles para extrair ouro Uhum. da terra, né? Vamos lá. Então, o que era o quilombo? O quilombo era o lugar onde eles podiam recuperar a tradição cultural da África. Era um momento de um lugar de refúgio, né? Porque eles chegavam do Brasil em condições, depois da viagem desumana, né? Sim. Olha só, recebia outro nome, era separado da família e tinha que falar outra língua, sabe? Isso aí traz um prejuízo psicológico gigantesco. Então, vira um inferno, né? Então, você vai buscar o quê? Muitos procuraram os quilombos, formaram os quilombos, né? Chegou o negro no Brasil, chegou o quilombo, porque já sempre teve. E eu fiz uma Doutora, pesquisa. a senhora está falando tanta coisa que, nossa, rapidamente, esse é bem rápido mesmo esse comentário. Eu começo, às vezes eu comento com a Clau exatamente isso, né? Eu sou um negro que tem um sobrenome português, Silva Santos. Ela é uma mulher que tem sobrenome europeu, da Itália, de onde ela descende. Eu não sei quando se um dia eu vou saber o meu verdadeiro sobrenome. Por quê? É isso que a senhora falou. Esse pagamento começou lá na hora que me compraram, como eu comprar essa caneca aqui, falei, essa caneca aqui é do Odair. Ela não tem identidade, ela tem identidade do Odair. Ou seja, é isso, né? O pagamento começa lá, a partir de agora é um ser humano que tem o nome do seu dono. Não tem mais identidade. Isso. Então, traz um prejuízo psicológico Exato. imenso, né? Isso acabou com muita gente. A E Cláudia daí a sabe dizer a cidade que ela veio, a região que ela veio. A única coisa que eu sei dizer é que a partir da minha cor eu sou descendente de povos africanos. Agora, não sou descendente de um alemão, de um europeu, África do Sul, do Congo, de onde o Daíra é? Não sei. Nunca, Aham, sei se um dia eu vou aham. saber. Muito Sim, prejuízo. sim, sim. Deixa uma falha, né? Um buraco na identidade. E eu pesquisei 7.600 quilombos no Brasil. Sabe o que é isso? É Mil, muita coisa, espalhado no Brasil inteiro. Então, são pessoas que, desde a época do início da escravização, que começaram a fugir daquilo, né? Da violência. isso mesmo. E para eles recuperar, até ter saúde mental, tinha que fugir, se aquilombar, para viver entre os seus, ter o que falar, a mesma cultura, ideias parecidas, tudo lá da África, né? Isso. Então, 7.600 quilombos. Meu Deus, que resistência. Infelizmente, menos de 10% foram já registrados, receberam a certificação, né? Isso tem sido feito nos últimos 25 anos. Bem Coincidência, isso, a né? partir daí. Tem acontecido, mas assim, é um trabalho enorme, tem um custo muito grande, mas a Com muita gente torce resistência, né, pro... doutora? Hã? Tem acontecido e ainda assim com muita resistência, né? Nossa, muita luta do Muita luta. governo para conseguir entregar esses títulos, mas 7.600 não é pouca coisa, né? E Vixe, muita coisa. então, se a gente for pensar aqui do nosso lado,
Na nossa cidade tem o Rio Quilombo. Ai, por que que tem Rio Quilombo? Esse rio se chama Quilombo? Uma coincidência. Claro que não, com Claro que não. certeza. Aqui foi uma região de pessoas que formaram um quilombo, é claro que foi. Não é à toa que esse rio ia ter esse nome, não é? Um dia eu perguntei para um amigo meu, escritor, aí eu falei, mas o senhor fala do Quilombo, mas não fala de nenhuma pessoa que na história que apareceu por lá. E ele me disse assim: olha, pesquisei na Unicamp, na biblioteca da Unicamp, e lá não consta nada que aqui tenha sido pessoas, tenha sido Quilombo, porque tinham pessoas aqui. É a coisa, né? Não, porque não encontrou nenhuma família daquela época ou de uma época antiga. E, bom, não quer dizer que não teve, Né? porque no Brasil inteiro tinha quilombo e tem até hoje 7.600. Então, por que que nessa região não teve, sabe? Enfim, Uhum. tudo bem, os estudiosos fiquem com seus estudos. A gente fica com a intuição também, né? Só que a gente não vai mais acreditando em estudiosos, né? Qualquer um, né? É, Eu quero aproveitar aqui, principalmente. doutora, dar boa noite para a dona Nair e o seu Ah, sim. Laerte estão assistindo aqui. Ah, que legal. Boa noite para vocês. Beijo. Pois não, doutora. Então, vamos ver aqui. Eu já falei. Bem, aí eu também, para envolver o leitor na questão de como era antigamente, né, como se vivia, Uhum. para despertar a sensibilidade em relação a- aos patrimônios históricos. Então, aqui o Casarão conta como é que era a vida lá, o dia a dia na fazenda, né? Então, por exemplo, o almoço e o jantar eram momentos solenes e neles era esperada uma postura séria das pessoas, como diante de um altar num templo religioso. Em casa de família rica, na hora das refeições, era de bom tom não escarrar, não cheirar a comida, não soprar a sopa quente, não levar o prato à boca, comer com garfo e faca, limpar a boca com o guardanapo. Então, o costume das cortes da Europa, né, que vinham para dentro das casas das pessoas ricas, né, Uhum. bem ricas, não existia classe média, né, era Uhum. o super rico e o escravo. Não tinha, né? Mais ou menos. Então, esses costumes que vêm lá da corte dos reis, né? O almoço era servido entre 9 e 11 da manhã. O jantar costumava ser das 3 às 5 da tarde. E ceava-se à noite quando a fome voltava. Que louco. Isso do almoço ser servido das 9 às 11 eu gostei. Mas a senhora sabe, na época que eu trabalhava na roça, a gente almoçava 9 horas da manhã e tomava café a 1 hora da tarde, não via a hora de Uhum. chegar em casa para jantar. Isso. Era bem isso Então, aí. era o ritmo da roça, né? Quando a Isso. maioria da população brasileira vivia na agricultura, né? Exato. A minha família veio do interior de São Paulo e eram agricultores. Meu pai, minha mãe, a família do meu pai, a família da minha mãe, tudo trabalhava na roça. Enfim, então tem essa tradição aí. E aí vieram morar aqui na cidade, né, no vida urbana, Isso procurar se aí. virar, fazer os serviços daqui que a cidade oferecia.
enfim, uma mudança muito grande, né? Então, esses traços da vida deles na roça também influenciou minha vida, meu jeito de ser, né? Que os ancestrais sempre têm a, uma influência sobre quem a gente é Exato, agora, né? exato. Aí, para finalizar, as crianças, os adolescentes terminam o trabalho de escola, entregam os objetos que eles encontraram, né? Ah, eu não falei, a partitura que eles encontram no casarão é a partitura da ópera O Guarani, Ah, do mais famoso músico clássico daquela época, era o Carlos Gomes, que inclusive é aqui de São Paulo, né, da nossa região, mais especificamente de Campinas. Campinas, E né? aí, a página do livro que ele encontra escrito em alemão era do livro do Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, que conta a história de um triângulo amoroso, onde no final o jovem se suicida. Inclusive, foi um livro que foi proibido de entrar no Brasil na época, Ah, em Portugal e no Brasil. Enfim, teve épocas de ser proibido importar livro estrangeiro. E a Barra de Ouro, aí, é assim, ela entra na história porque um grupo de africanos, amigos do Osório, desviaram uma parte do ouro para eles levarem para o Quilombo, porque com esse ouro eles compravam passagem no navio para voltar para a África. Eu descobri que existia um esquema assim. É claro que era tudo muito difícil, era tudo a uhum. pé, enfim, atravessar estados, né, que era para conseguir chegar num porto lá na Bahia. Então, o Osório ganhou o ouro para usar, para comprar essa passagem. Só que ele desiste porque a mulher dele morre de varíola, que era Nossa. uma doença que não tinha vacina e tal, né? Quem pegava varíola geralmente morria. E aí ele Uhum. desiste de abandonar o Brasil e fica lá na fazenda e deixa escondido lá a barra de ouro. Acho que eu desvendei os enigmas do casarão. Enfim, fica o convite para quem se interessar e ler. Então, vamos falar de sorteio, Daí? Ah, isso. Ah, boa, Vamos olha, lá. estava esquecendo, hein, doutora? Então, nós vamos ter o sorteio de um livro, Enigmas do Casarão Esse, Histórico, da doutora Leila. Quais são os critérios para participar, doutora? ah, gostar de ler, Gostar de se ler? inscreve. E se tiver um número grande de inscritos, eu vou disponibilizar mais livros, não um só. Olha, Se tiver um volume grande de leitores, de pessoas interessadas, eu coloco uns 4, 5 livros aí para sortear. Vamos deixar, tipo, começamos agora, é outubro, né? No outubro, fim do mês, faz o junta sorteio? todos os nomes, e se toda semana a pessoa mandar para você, eu quero um livro, o nome dela vai constar mais de uma vez, ela pode ganhar até mais de um livro. Mais chance, né? Tá bom, mais chances, e dependente do volume de pessoas interessadas, eu coloco mais livros para ser distribuído. Só precisa ter interesse em ler. Em ler. Se Tá? Já inscreve está uma vez, participando. mas pode participar toda semana. Pode participar e se precisar a gente arruma mais livros. Eu quero o livro, vai ser a frase, né? Eu quero o livro. Eu quero o livro É, Enigmas do Casarão? eu acho melhor colocar, eu quero o livro Enigmas do Casarão. Perfeito. E pode surgir algum outro sorteio no seu programa, no seu Sim, podcast, sim. para não confundir.
Isso, perfeito. Então, Tá bom? já está valendo a partir de hoje. Se inscreve no E canal, hoje, é, exatamente. se inscreve no canal e escreve lá nos comentários, lá no chat. Eu quero o livro Enigma do Casarão Histórico. Já vai começar a Aham, concorrer. E a gente vai relacionando, todo dia a gente vai relacionando o nome das pessoas que se inscreveram e que estão dizendo lá, pode participar todo dia se quiser, né? Mais chance. E aí, então, no isso final do aí. mês, né, doutora, a gente vai falar, nós vamos anunciar também no Instagram, no Facebook, TikTok, para as pessoas acessarem o canal e comentar lá, colocar nos comentários, eu quero o livro Enigma do Casarão Histórico. Fechou, doutora? Fechou. No fim do mês a gente sorteia. Perfeito. Vamos Tá botar para bom? quebrar. Prazer estar aqui de novo. Ah, e nós já vamos deixar engatilhado alguma coisa? A senhora quer dar continuidade a esse tema que agora a gente acabou entrando nele hoje, que é a questão de racismo, história do Brasil, a história da cultura afro-brasileira. Já Vou quer deixar para continuar? quarta-feira já engatilhado? Na próxima quarta a gente continua. Estamos Já pega o combinados. gancho e a gente fala mais sobre África, Brasil, cultura. Povo Tá bom? brasileiro. Tá perfeito. Aham. Doutora, obrigado mais uma vez. É sempre muito bom ter a senhora aqui. É mais um aprendizado, é mais uma aula. E se falando que a doutora é psicanalista, psicóloga, é mais uma sessão. De alguma forma, a gente sempre sai com pensamento, sai com, enfim, né? Com aquela pulguinha atrás da orelha ali. Muito obrigado mais uma vez, viu? Eu agradeço. Até quarta-feira, então. Até, Tchau, ótima tchau. noite. Tchau, tchau. Obrigada. Gente, estamos encerrando mais um episódio, mais um podcast Folha de Sumaré. Amanhã nós vamos ter um mágico aqui. Você vai desaparecer amanhã, Sam. Rapaz. Não, não vai não. Tá pensando, hein? Não vai não. Vai ter um mágico aqui amanhã, mas amanhã você vai ficar sabendo quem é. Fechou? Então amanhã às 18 horas novamente estaremos de volta com mais um episódio, mais uma edição, mais um podcast Folha de Sumaré. Sam, valeu, obrigado. A gente continua mais agora com a resenha do Marquinhos, já já. Tá no ar agora às 19 horas. Valeu, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, doutora. Tchau, tchau. Hum.